Evangelho de João, capítulo 3, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, nós temos uma das conversas mais expressivas, um dos diálogos mais expressivos que a Bíblia registra, que traz uma revelação extremamente importante e profunda para o ser humano, que foi o diálogo que aconteceu entre um fariseu chamado Nicodemos, um religioso da época, muito conceituado, muito respeitado, e o Senhor Jesus. Está escrito que Nicodemos procurou Jesus durante a noite. Foi assim, vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele fazia parte do sinédrio, ele fazia parte dos fariseus, dos religiosos da época, e no fundo, os religiosos sabiam que ele era de Deus, mas não assumiam isso, porque não queriam perder os fiéis para Jesus. Então, havia uma disputa religiosa, e por isso Jesus era odiado pelos religiosos e pelos fariseus. Então, mas esse fariseu chamado Nicodemos, ele foi humilde, e durante a noite ele procurou Jesus, e disse isso. Nós, no fundo, reconhecemos, nós sabemos que o Senhor é mestre e veio de Deus, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus levou o diálogo para um outro lado. Nicodemos falando de milagres, reconhecendo que Jesus era de Deus, vinha da parte de Deus, mas Jesus vai e fala da condição para que alguém possa ver o reino de Deus, ou seja, a condição para ser salvo. E ele disse para Nicodemos que se a pessoa não nascer outra vez, não nascer de novo, ela não pode ser salva, ela não pode entrar no reino de Deus. Embora fosse um homem muito culto e muito inteligente, espiritualmente falando, ele era cego. Por isso, ele não entendeu bulufas, desculpa falar assim, do que Jesus falou. Ele não entendeu nada. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, a mente humana, o homem natural, não pode entender uma linguagem espiritual. Foi o que aconteceu, a cabeça de Nicodemos travou. Ele falou: como é que eu, sendo velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe, para nascer outra vez? Como é que isso é possível? E Jesus continuou dizendo, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne
é carne. E o que é nascido do Espírito é espírito. Então Jesus estava falando de duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual. E aí ele conclui falando para Nicodemos: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Na outra versão ele fala para Nicodemos: não se admire de eu dizer que você, Nicodemos, precisa nascer de novo para ser salvo. Quer dizer, com todo o teu conhecimento da lei de Moisés, com toda a tua autoridade no meio da religião, dentro da religião, não se espante de eu dizer para você, Nicodemos, que você precisa nascer de novo. Mas Jesus não estava falando esse nascer de novo, que até hoje continua sendo a condição para você ser salvo, para sermos salvos. Esse nascer de novo não significa voltar para a barriga da mãe, porque isso não é possível. Esse novo nascimento diz respeito à nova natureza que a pessoa passa a ter quando a palavra de Deus entra nela, e a partir dali a semente da palavra começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo, e aquela pessoa se torna, dentro do mesmo corpo, uma outra pessoa. Quando se nasce da carne, qual é o processo para que alguém nasça da carne? Você, homem, mulher, a menos que você não tenha mais idade para isso, ou ainda não tenha idade para isso, ou tenha algum problema em relação à fertilidade, se houver o contato entre homem, o contato sexual entre homem e mulher, então do homem sai uma semente, e essa semente, dentro da mulher, ela começa a ser transformada pela natureza em uma nova vida. Sim ou não? Então a semente do homem é colocada dentro da mulher, e a natureza trabalha e gera uma criança. Quem faz isso? O homem e a mulher. Então essa criança, ao nascer, ao vir ao mundo, ela nasceu da carne. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então isso é nascer da carne. Nasceu uma criança, as pessoas costumam dizer assim: nasceu um filho de Deus. Não. Nasceu um filho da carne, um filho de Adão, natureza adâmica, natureza humana. Nasceu pela vontade de um homem e de uma mulher. Não tem essa coisa de todos são filhos de Deus. Toda criança que nasce, todos são filhos de Deus. Não. Nasceu uma criação de Deus. É claro que a criança, enquanto pura, por não ter pecados, ela está salva, porque ela é pura. Mas ela nasceu um filho da mãe e do pai, biológicos. E à medida que essa criança vai crescendo, vai chegar a um determinado momento, não tem como você especificar a idade para isso, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas vai chegar um momento em que ela vai sair da inocência e ela vai entrar numa fase de consciência. Ela vai ter consciência entre o certo e o errado, entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto. E ela vai começar
a ser responsabilizada pelos seus atos, ela vai começar a ser cobrada, porque ela já sabe. É como a mãe, por exemplo, tem um bebezinho que mal anda, e tem a criança que já tem mais idadezinha, tem uma idade, já sei, ela está chegando na adolescência, está deixando de ser criança, a mãe vai chamar a atenção e falar assim, ela não sabe de nada, mas você já sabe. Você não podia ter feito isso, não é assim? A pessoa começa a ser cobrada pelas suas atitudes, e quando chega a idade da maioridade, de acordo com a lei, ela tem até que prestar contas à justiça por aquilo que ela faz. Porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas se ela é nascida da carne, a natureza dela vai começar a aparecer. A carne, o que é nascido da carne é carne, não tem jeito. O que existe na carne? Quais são as obras da carne? A carne é egoísta, a carne é orgulhosa, a mentira é da carne, o ciúme é da carne, a lascívia é da carne, a porfia, que é a competição, querer ser melhor do que os outros, isso é da carne. Então as obras da carne vão se apresentar por uma questão natural. A mentira, o engano. Você vê que a criança, quando ela é purinha, inocente, às vezes ela quebra o vaso e fica do lado. Aí você chega e fala assim, quem que fez isso? Ela fala, neném fez. Neném fez. Não está nem aí. Agora chega uma certa idade, você fala assim, quem quebrou o vaso? A que fez, fala assim, foi ela, foi ele. É igual, aí já é a natureza de Adão. Não foi? Quando Deus chegou para Adão, falou, Adão, o que você fez? Ele falou, você comeu o fruto que eu falei para não comer? A mulher que tu me deste me fez comer. Aí Deus vai na mulher, vem cá você, ô Eva. Ela, não, foi a serpente. Quer dizer, já começa, é a natureza adâmica, é a mentira, querer enganar, querer passar os outros para trás. Então isso é da natureza da pessoa. Como resolver esse problema da carne? Que na verdade, a própria carne é que traz os problemas para a vida do ser humano, porque a pessoa, para atender os desejos da carne, ela faz coisas erradas, e essas coisas erradas acabam colocando ela em apuros. Às vezes ela tem que mentir dentro de casa, ela tem que mentir no trabalho, e aquilo, um pecado, um abismo chama o outro. Você vê que, na verdade, o diabo trabalha em parceria com a carne do ser humano. Quando a pessoa chega na igreja cheia de problemas, a maioria dos problemas que a pessoa tem, a maioria nasceu por decisões que a pessoa tomou para atender o seu coração ou a sua carne. O diabo trabalhou em parceria com as vontades dela. Como consertar isso? Não tem como remendar. Não tem como remendar. O nosso trabalho, o trabalho do Evangelho, do Espírito Santo, não é para remendar a sua vida. Não é para reformar. Só tem um jeito. É igual casa velha. Você conserta o cano, aí começa a dar problema no telhado. Aí você troca a telha, dá um problema na fiação. Aí daqui a pouco você arruma a fiação, estoura alguma coisa no piso. Aí chega uma hora que alguém fala assim, sabe de uma coisa? Só tem um jeito, tem que jogar no chão e construir tudo de novo, uma nova. Então, assim é a vida do ser humano. O que Jesus quis mostrar aqui para Nicodemos? Que ele tinha que morrer para esse mundo e renascer no mesmo corpo, com uma nova mente, um novo coração. Qual é o processo? A gente falou do processo para nascer uma criança de um homem e de uma mulher. Qual é o processo para o novo nascimento? O processo do novo nascimento é a semente da palavra penetra em você quando você chega na igreja, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar em cima daquela semente da palavra para produzir em você o arrependimento. E esse arrependimento, ele é caracterizado por uma tristeza.
Ninguém nasce de novo sem primeiro sentir tristeza. Ninguém prova da alegria do encontro com Deus, da alegria da salvação, sem primeiro passar por essa profunda tristeza de arrependimento. Porque quando nós estávamos longe da palavra, fazíamos o que dava na telha e nem pesava a consciência, porque a gente não sabia se aquilo era pecado ou não era, não lia a Bíblia, mas não conhecíamos a palavra. Mas à medida que você vem na igreja, aí vem uma reunião, o pastor prega, olha, você que tem mágoa, Jesus disse, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aos meus devedores. Como é que você pode esperar o perdão dos seus pecados se você tem mágoa da sua mãe? Outro dia, atendendo na rua, lá as pessoas no Largo 13, atendi uma senhora que ela e a filha, dentro de casa, não falam uma com a outra. Ela falou, bispo, eu só falo o essencial do essencial, porque a gente está brigada, não sei se há 2 anos, mãe e filha. Então a pessoa vem assim na igreja e a gente entra com a palavra, olha lá, você ora, perdoa meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Você não perdoa quem te fez o mal, você tem mágoa. Então nessa hora a palavra o quê? Entra, e a pessoa identifica, poxa, eu não estou de acordo com o que Deus quer. Então ela se arrepende, o coração fica compungido, aí ela chora. É velório. Por exemplo, se você quiser nascer de Deus, antes você tem que ter o teu velório. Velório é o lugar que fica todo mundo como? Tristeza, não é? Pela perda de alguém querido. Você lembra quando foi o teu velório? Ô bispo, vira essa boca para lá. Não estou falando de você morrer, fechar o paletó não, bater as botas não. Eu estou falando desse dia de tristeza, de você enxergar os seus erros, de você, sabe, da palavra de Deus entrar em você e o Espírito Santo pegar aquela semente e começar a gerar dentro de você uma nova vida, um novo coração, e você, poxa, eu não me visto de forma decente. Você olhar para o seu guarda-roupa e você se sentir mal e dizer, essas roupas minhas aqui não tem nada a ver com Deus, não. Poxa vida. Você começar a dizer assim, eu falo muito palavrão. Todo dia eu falo palavrão, isso não está legal. Poxa, o pastor pregou isso, tal dia eu vi isso lá na igreja, o bispo falou aquilo. Então a palavra entrou em você, é a semente que vai fazer o processo do novo nascimento. Amém, pessoal? Então você vai, então chega uma hora que é o dia do teu velório, você morre. Você diz, eu não quero mais essa vida, Senhor. Chega, eu estou cansado de enganar, eu vou tirar a máscara. Chega de ficar, enganando minha mulher, enganando meu marido, enganando meu patrão, enganando meu empregado, enganando meus filhos. Eu vou parar, chega. É o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se arrependeu. Então a pessoa morre para essa vida, ali é o velório. Depois da tristeza, então o Espírito de Deus entra e nasce uma outra pessoa com uma nova mente, novos objetivos, um novo coração, que vai resultar em novas ações, novas reações, uma nova conduta, uma nova maneira de ser, de maneira que é a mesma pessoa, fisicamente é aquela pessoa, mas quem olha para ela e vê ela hoje, ela não tem nada a ver com o que ela era antes. Ela mudou, ela nasceu de Deus. Amém, pessoal? Então agora ela tem uma nova natureza. O Espírito Santo gerou nela uma nova vida. Então ela é filha, ou melhor, filho. Deus não tem filha, Deus tem filho, não tem sexo para Deus. Então aquela pessoa é filho do Deus Altíssimo. Assim como Jesus é o primogênito, mas nós somos filhos também do Deus Altíssimo. Então aquela pessoa passa a ter a natureza de Deus. Só para concluir, olha só o que diz lá em 2 Coríntios 15, que eu pedi para deixar aberto também. 2 Coríntios 15, versículo 45.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é Jesus, em espírito vivificante, tem vida. Não, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, quando você chega na igreja, primeiro você veio como homem natural, depois tem que nascer o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, quer dizer, a imagem de Adão, filho de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, que é Jesus. Ou seja, quando uma pessoa nasce de novo, quem olha para ela, vê a imagem de Jesus nela, nas suas ações, nas suas reações, na sua conduta, nas suas escolhas. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a pessoa, vê Jesus. Aí sim, ali é um filho de Deus. Então não tem nada a ver essa conversa de que todos são filhos de Deus. Filho de Deus é quem nasce de novo.